Bom dia! Então, hoje nós vamos apresentar o episódio final do Pode Delas. Então, nós vamos começar falando sobre o nosso primeiro contato com a escola, como que foi. Na verdade, eu conheci a professora preceptora, encontrei ela nos jogos escolares e ela disse que se eu quisesse, enfim, fazer na escola, eles cediam um espaço, né? Que lá eles aceitavam estagiários. E aí, quando iniciou então a cadeira ali do estágio 3, como o Mauro nos trouxe algumas opções, eu também pedi se podia ser aquela opção de fazer ali no Aquilino Zatti, né? E aí ele aceitou, enfim, e a gente teve então o primeiro contato com a escola, que a Rose vai nos contar como que foi então. Então, o primeiro contato ali com a escola foi com a coordenadora, né? A gente combinou um horário certinho ali para ir lá conversar com ela, ele explicar como que seria todo o procedimento, que ela levar ali o termo de compromisso certinho. E aí, só houve um percalço ali no endereço, mas deu tudo certo, foi resolvido depois, a gente levou para a escola. Nós estava com um pouquinho de medo porque pelo prazo, né, de começar o estágio e até ser aprovado pelo estado. E aí a gente ficava naquela insegurança, será que fica ali, vai procurar outra escola, né? Enfim, Isso. mas deu tudo certo, né? Então essa parte ali, esse contato com ela, recebeu a gente super bem, né? Explicou tudo como seria, que haveria também projetos de dança junto, já tinha explicado para nós que haveria essa parte. A gente entrou sabendo que tinha, mas a gente não sabia também quantas aulas iriam ser, enfim, né? Ela só falou que a apresentação ia ser no final de outubro. Mas, enfim, e que quem teria que passar essa dança até no início, ela nos comentou que ia ser uma profissional que vinha de fora, não ia nem ser a professora mesmo da turma. E no fim foi a professora da turma. Porque nunca apareceu essa essa professora pessoa de fora. não apareceu. Mas, enfim, eu acho que isso a gente tem que levar como um aprendizado, né? Porque a gente sabe que existem projetos e projetos interdisciplinares, apesar de a gente ter sido afetada, porque a gente não conseguiu dar um mês inteiro de aula, né? Mas eu acho que a gente conseguiu auxiliar a prof também, porque a gente viu que em alguns momentos ela precisava de ajuda. E então tanto eu quanto a Rose, a gente, porque auxiliou, tinha né? isso, tinha coreografias que eram de meninas e umas coreografias de menino, então a gente, enquanto ela ensaiava com as meninas, a gente ajudava ela ensaiando com os meninos, né? Eu tinha um sexto ano, a turma 61. Eu era 91. Isso, um nono ano, né? Então acho que a gente também aprendeu algumas coisas ali, por mais que a gente ficou meio chateado de não ter conseguido dar aula. Mas segundo a nossa preceptora, né, a professora, ela disse que são coisas que acontecem mesmo na escola, as coisas que acontecem no dia a dia, né? Não é só porque era com nós, que era o nosso estágio, disse que são coisas que é normais acontecer na escola, né? E eu acho que basicamente foi isso. Eu fui super bem recebida. Eu sempre, na sexta-feira, eu chegava antes, porque eu saía do meu outro estágio e ia pra lá. Eu conversava bastante com os professores na sala dos profs ali. Tomava café da manhã, uma escola bem acolhedora, uma escola pequena. Eu tive um feedback bem positivo, assim, em questão de escola, em questão de ser bem recebida, acolhimento. Nossa, eu não tenho o que falar. A Rose, de repente, quer contar aí sobre a experiência dela? Eu, nessa parte, eu já não tinha tanto contato, porque eu chegava e eu ficava esperando pro lado de fora da sala, sabe? Eu ficava meio tímida pra entrar lá, sem eles me convidar. Aí, no último dia que eu fui, que a professora pediu pra mim entrar, sabe? Mas tudo certo, né? Isso aí, tranquilo. O que mais de cada pessoa também, né? Não é essa questão, foi mais da gente não conseguir dar todas as aulas que queria, né? Mas bem tranquilo. Então, sobre os planos de aula ali, eu acho que a gente fez mais o método parcial e global, né, Rose? A gente conversando aqui, trocando uma ideia. A nossa aula, então, era organizada com início, meio e fim. A gente, basicamente, depois a gente conversando, a gente fez basicamente não a mesma coisa, mas bem parecido o cronograma, né? A gente dava um aquecimento, depois dava as atividades, geralmente método. Geralmente um grande jogo no final, e depois a gente fazia uma rodinha ali com um fechamento com os alunos. A gente depois, hoje passava o feedback para eles final ali. Isso, hoje a gente conversou então e a gente viu que a gente basicamente usava as mesmas coisas. E então foi mais o parcial e global mesmo, como a gente já falou. A gente sempre passava para a professora antes, para ela dar uma olhadinha. Que a gente tinha um grupo olhou, deles. Mas tudo certo, né? Só dava um ok.
E eu acho que basicamente é isso em todas as escolas. Eu acho que são raros os professores que leem os planos de aula e, pelo que a gente conversou e experiência em outros estágios, que dão ideias ou coisa assim. Eu acho que eu não me esperava isso dela, e, enfim, porque eu já tive outras experiências. Mas basicamente era isso. A gente tinha um grupo onde a gente passava os planos de aula ali para ela. Basicamente, acho que foi isso. Isso. E aí, ali da parte do fechamento, então, né? Com a escola, com a professora, com os alunos. No meu último dia de aula, não tive um fechamento como eu gostaria, né? Porque eu estava dando aula para eles. E aí Tinha 2 períodos conjugados, eu sempre, as minhas aulas, então, eram 2 períodos conjugados na sexta-feira, né? Então, começava às 7h30 da manhã e ia até às 9h10. Então, daí, o que aconteceu? Tava quase indo pro segundo período já, sabe? Fiz todo o aquecimento com eles, expliquei como seria a atividade. E aí, quando a gente ia começar uma atividade que eu levei diferente pra eles, pararam minha aula. Então, eu não consegui ter esse fechamento que eu queria com eles, por causa que é uma prova que o Estado, é uma coisa do Estado, tá? Eu informei, isso é verdade mesmo, eles chegam de surpresa, daí eu pensei, tinha que ser bem na minha aula, né? No último dia. Eles chegam de surpresa e não tem o que fazer. Eles têm que ir onde eles estão, sai, vai pra sala, ou enfim, se já tá na sala, né? E tem que aplicar essa prova, porque é uma prova surpresa. Então, não é avisado e eles simplesmente chegam. Então, não foi o fechamento que eu gostaria. Só eu falei pra eles, olha, eu não sei o que dizer pra vocês, peço desculpas. Não pude aplicar o meu trabalho como eu gostaria. Trouxe uma atividade bem bacana pra vocês, infelizmente não vai dar pra gente fazer. E eu vi que eles ficaram chateados, sabe? Então, tipo... O que eu posso ter de feedback deles? O olhar deles. A cara de decepção. Eles falando, a gente não vai ter aula? Tá, mas como assim? A gente nem vai voltar aqui hoje? E quando que a prof vai poder dar aula pra nós, então? E aí... Isso eu já levo como um feedback, né? Já porque é um feedback. Acho que eles queriam fazer a aula. Isso, se eles não gostassem da aula, enfim, eles não iam dar bola, né? Eles iam sair da quadra e tá tudo certo. Então, eu como colega, eu acho que ela tem que levar isso como um fechamento também. Apesar de depois daí ela conversou com a prof no WhatsApp ali, a prof passou um fechamento. Inclusive, ela disse que não falou com eles, mas todos os finais de aula ali, eles deram um feedback positivo, eles conversavam com ela, né? E falavam que a minha calma ajudou bastante a eles entenderem as coisas, porque ela já é mais agitada, né? Ela é bem agitada. E aí parece, por esse jeito agitado dela, que ela não tem muita paciência em explicar e tal. O pessoal fala, mas, né, vocês não entendem? E eu paro, explico quantas vezes. Então, o que eu achei legal de feedback disso deles e dela, que ela me disse que o que ela acha legal é que eu sei dar aula. Ela falou que, às vezes, os professores... Isso foi o que ela disse, né? Que os professores, às vezes, acham que sabem dar aula. Ela falou que eu sou tranquila em dar aula, consigo conduzir bem a turma. Então, isso que eu achei legal do fechamento foi bem dizer isso. Aí, depois vai ter ali a gente vai colocar, né, o áudio dela falando. Isso aí. E o meu, então, eu consegui fazer com eles na sexta-feira. Fiz uma rodinha, fiz o agradecimento, conversei, né, com eles. Foi bem gratificante, assim, porque o olhar deles, eles falam com os olhos, né? É verdade. Então, foi bem gratificante. E depois a prof também passou o feedback, que segue aí, então, que a gente vai botar o vídeo aqui pra vocês verem. Ok? Tchau, então, tchau. Obrigada. E no começo eu posso dizer que foi um pouco difícil, aí depois teve o projeto de dança que eu acompanhei, vocês foram muito bons, foram maravilhosos. Eu perdi entre aspas, né, de não ter dado aula para vocês nesse momento, mas como a gente sabe que não é uma perda, porque vocês tiveram uma vivência que daqui a pouco vocês não, fora da escola, vocês não têm essa oportunidade. E isso também faz parte da educação física, esses projetos
educação física e a gente tem que aprender que a aula de educação física também pode ser sido cedida para esse tipo de projeto. E também eu quero agradecer a todos vocês, cada um do seu jeitinho, e quero pedir desculpas também se teve alguma coisa que eu chateei algum de vocês. E é isso, queria só agradecer mesmo, gratidão, e é isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa também está à disposição. Eu gostaria de colocar que para o aluno que está na graduação, né, aquele que está se formando, a vivência escolar ela é bastante interessante, porque tem alguns problemas que não está no cotidiano, mesmo a gente tendo filhos em escola, na faixa etária que vocês estão. Por isso que eu acho bem importante essa questão de poder acolher e acolher bem. E o aluno que vem fazer o seu trabalho na escola, enfim, que ele consegue, enfim, são realidades muito diferentes. São 30 alunos em sala de aula, cada um com um tipo de vida, um gosto pela educação física ou não. E é importante a gente despertar no aluno aquele que não tem aquele. Tem muitos que não têm aquele prazer, digamos assim, em vir para a aula de educação física, porque não se acha habilidoso, porque tem vergonha, por N fatores. E o que é legal nisso é a superação. E o colega, porque agora a Paty é minha colega, ela é da minha colega. E o colega que vem para trabalhar com os alunos sem ter experiência de aluno na faixa etária de vocês, muito gratificante. Quanto aos projetos, existe nas matrizes curriculares, né, a obrigatoriedade do trabalho de dança a partir do 3º ano. Então, desde que foram elaboradas as matrizes curriculares, a partir do 3º ano até o 3º ano do médio, nós somos obrigados, digamos assim, se é que eu posso usar esse termo, a trabalhar a dança. E trabalhando dança com alunos e com colegas que não vivenciam isso no seu dia a dia, é muito importante, porque a gente tira desse trabalho algumas situações que a gente nem espera, ok? Então, agradecendo a Paty por ter optado ou por ter concordado em vir para a nossa escola fazer esse trabalho, e com os 6º anos, que é sempre desafio, né? 6º ano é desafio, ok? Mas então vamos bater palma para... Eu acho que o teu estágio foi bom, né? Início de trabalho, início de atividade com escola é sempre muito difícil, sempre é difícil. Na escola pública, questão do material, questão do espaço, mas tu teve eu diria, sorte, porque a nossa escola ela é muito boa nessa questão, tem material, tem quadra coberta, os alunos são ótimos, comparando com o que a gente vem por aí. O que eu falaria, assim, de mudança, eu acho que é tudo uma questão de tempo, assim, para te adaptar com escola, cada escola é uma escola, os públicos são diferentes, mas eu gostei do teu trabalho, tu é uma pessoa bastante calma, e isso torna os alunos um pouco mais lentos e calmos. Uma pessoa que nem eu, por exemplo, sou bem diferente, sou bem acelerada, bem aquelas das bem loucas, que joga com os alunos, que faz horrores nas quadras, e tu é super calma, assim. Então, acho que foi uma troca bem legal entre você e os alunos.
Eles, as outras vezes falaram, porque eu sempre pergunto, né? Falaram exatamente isso, assim, que a aula se tornava boa em função de tu ser uma pessoa paciente, bem paciente, sabe passar atividade. Às vezes a gente pensa que sabe e sabe pra gente, né? Aí tu vai passar, tu não sabe, não consegue passar. Não foi o que aconteceu. Eu gostei bastante do teu trabalho. Tem um recado até da nossa coordenadora. Ela mandou te dizer que quando tu tiver disponibilidade e quiser ir ali trabalhar com os alunos, mesmo fora do estágio, é para te ir. A escola está sempre aberta e a nossa escola, a gente costuma fazer isso. Depois que o colega faz o estágio, se ele quiser ter mais uns dias de vivência com os alunos, a gente abre para isso, não tem problema nenhum. Se quiser ir mais uma sexta-feira, mais duas, mesmo fora do período do estágio, pode comparecer, só me avisa para mim me programar. Ok? Muito obrigado. Se precisar de mim, estou ali.